Que Jair Bolsonaro afirmou em uma entrevista que as decisões do Supremo Tribunal Federal estão criando um clima que poderia facilitar a reeleição de Lula, porque não haverá espaço para contestar a campanha do petista, como houve em 2022. Daqui a pouco o Bruno Pinheiro vai trazer mais informações para a gente sobre isso, mas eu quero entender de vocês se haveria de fato esse caminho sendo pavimentado. Começo contigo, Fábio Piperno. O presidente da República não explicou necessariamente por quê, mas mencionou que tem essa desconfiança. Então, o que é não haverá espaço para contestar a campanha? Eu não sei. Ele que explique melhor. Eu gostaria que ele explicasse, inclusive, eu chamei atenção para isso ontem, o que o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, quis dizer que se por acaso for aprovada uma anistia pelo Congresso e isso for revogado pela Suprema Corte, pelo STF, aí, então, poderia suscitar até mesmo uma medida de força como reação, para não desrespeitando a decisão do STF. Então, eu também quero entender o que quer dizer isso. Quer dizer, se não for a decisão que me favoreça, que eu desejo, então, vamos passar por cima da Constituição? É isso que ele quis dizer? Não, peraí. A Constituição disse que é uma potestade do presidente, não do STF, Piperno. O quê? A Constituição fala que o indulto é o indulto presidencial. Não. Por isso se chama indulto presidencial, senão se chamaria indulto judicial. Sendo indulto presidencial, quem pode dar o indulto é o presidente. E o presidente, isso está escrito na Constituição. O STF não foi nessa linha quando o presidente Bolsonaro deu indulto para Daniel Silveira. Foi a primeira vez que foi feito isso. Mas já teve indultos, inclusive indultaram o próprio Dirceu, Dilma Rousseff, e aí o STF não tomou nenhum partido. Então, o Valdemar foi deveria ser diferente. Também. Vejam bem. Também. São coisas diferentes. Ele fez uma referência... Não. Ele fez uma referência a uma anistia eventualmente aprovada pelo Congresso. Então, e aí ele disse o seguinte, se isso acontecer, o PT vai entrar no STF para recorrer contra normal. Enfim. Normal. Ok, podemos achar normal. Sim. O que ele está se antecipando é o seguinte, falou, e aí se o STF derrubar a decisão do Congresso, há o direito de, pela força, ele usa isso, se derrubar uma decisão do STF. Não sei a que pela força se refere, mas se o STF derruba, tem que ter um amparo constitucional. Então, e se o STF, para o STF derrubar, provavelmente ele vai se escorar em algum amparo constitucional. Vamos entender um pouco mais essa história com o Bruno Pinheiro, que chega ao vivo aqui. Conta pra gente, Bruno. Evandro, o ex-presidente não deixa claro quais seriam as decisões que estariam então se formando esse ambiente para ajudar Lula numa eventual reeleição lá em 2026. Jair Bolsonaro, que está inelegível, durante 8 anos, ele está fora então dessa disputa eleitoral de acordo com a Justiça Eleitoral, diante daquela reunião com os embaixadores, mas numa declaração nesta quarta-feira ele disse que, de acordo com a decisão final do que o Supremo já decidiu, realmente vai ser complicado as eleições do ano que vem. Se prepara um ambiente, se Lula vier candidato, ele ser reeleito, porque não vai ter como qualquer contestação, foi o que disse o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele disse ainda sobre um tipo de perseguição aos candidatos ao Senado Federal a 2026, chegou a citar inclusive o seu filho Eduardo Bolsonaro, que tinha ali o interesse, tem o interesse ainda em disputar as eleições ao Senado em São Paulo, mas está, de acordo com ele diz mesmo nas redes sociais, exilado nos Estados Unidos. Na semana que vem completa 4 meses que Eduardo Bolsonaro se ausentou do seu mandato aqui na Câmara dos Deputados. Jair Bolsonaro relembrou as eleições de 2022, inclusive sobre as decisões da Justiça Eleitoral, tanto da campanha eleitoral, que ele não conseguiu exibir algumas imagens, quanto também de realizar lives lá dentro do Alvorada, onde era a sua residência oficial. Então ele faz essa indireta, mas não cita justamente qual a decisão específica que se forma um ambiente de reeleição para o atual chefe do Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva. Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Um abraço para você. José Maria Trindade, como é que você avalia essa menção aí do presidente Jair Bolsonaro? Olha, está claro de que haverá um embate ideológico e de mensagem muito grande em 2026. Estando ou não na chapa
para a presidência da República, um Bolsonaro ou o Bolsonaro, ele será um grande eleitor. Assim como Lula, estando ou não na chapa, tudo indica que vai estar, será um grande eleitor. Os dois farão o embate. E o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro sabe muito bem disso e trabalha exatamente esse debate, né? E é bom que ele faça esse discurso porque serve de alerta. Nas eleições passadas, houve muito debate sobre isso, dizendo que posições do TSE em tirar do ar isso aqui, tirar do ar aquilo ali, manter e tal, isso acaba interferindo na eleição. Isso não define uma eleição, mas é que a previsão é de uma disputa acirrada. E aí qualquer detalhe pode mudar o resultado da eleição. Então eu acho justo que ele faça os alertas e que ele diga exatamente o que ele está sentindo. Agora, sobre a decisão do Supremo, não há muito o que fazer. Isso aí é um discurso, eu não vejo como mudar uma decisão do Supremo. Fala, Gani. Olha só, eu acredito que o Jair Bolsonaro, ele quis dizer algo que o Dr. Ives Gandra falou numa entrevista em 2022, da qual eu participei, né? Então, de acordo com o Ives Gandra, né, o grande jurista, ele disse o seguinte, que as críticas relacionadas à corrupção ou alianças ou apoio a ditaduras, né, ou governos ditatoriais na América Latina e que foram proibidas pelo TSE, pode ter influenciado no resultado das eleições, de acordo com o Ives Gandra. Então, acredito que o Jair Bolsonaro está indo nesse sentido, acreditando que algumas críticas elas vão ser podadas, vão ser minadas e isso poderia prejudicar o seu eventual oponente. Quer acrescentar algo, Segré? Quero, sim. O presidente está se referindo a quando, por exemplo, ele não conseguiu utilizar fotos da manifestação do 7 de setembro numa campanha. De quando ele não conseguiu, por exemplo, utilizar fotos da sua presença na sepultura da rainha, na época, que não foi permitido. Também de não conseguir, e não somente o presidente, ninguém de nós poderia dizer, na época das eleições, que o governo Lula, o presidente, o candidato na época, tinha amizade com algumas ditaduras. Isso não dá para falar. Então, muita coisa que um dos lados não podia falar do outro, o outro podia falar. Não era nenhum problema acusar o Bolsonaro de genocida. Depois, o próprio Ministério de Saúde do governo atual indicou que o que fez Bolsonaro não estava nada errado. Mas isso já foi depois das eleições. Então, está se referindo a isso. 2 pesos, 2 medidas. Mas aí que está o negócio. Naquele momento também houve, eu sempre citava isso aqui, né? É um momento em que o governo Bolsonaro, por meio, inclusive, do então ministro da Justiça, André Mendonça, foi à Justiça para barrar, por exemplo, para enquadrar na antiga Lei de Segurança Nacional, um publicitário lá de Tocantins que mandou fazer um outdoor escrito "Bolsonaro não vale um piqui ruído". E foi mandaram, o rapaz foi enquadrado. O rapaz foi enquadrado. Dele, foi preso, o rapaz se defendeu, porque eles tentaram silenciar o rapaz porque falou só isso.